E aí, pessoal, tudo bem? Madu aqui. Se você não me conhece, eu sou educadora Bitcoiner e também estrategista de conteúdo aqui da Educação Real. E esse é o nosso terceiro vídeo da série Orange Pill, onde eu vou trazer para vocês, de maneira simplificada, assuntos do Bitcoin e também relacionados a ele, né? Conceitos do Bitcoin e relacionados a ele. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é a mineração. Bora lá? Mas antes disso, por favor, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá então, mineração. O que é mineração? Se você já ouviu falar sobre Bitcoin, você com certeza já ouviu falar sobre mineração. E assim como a blockchain que eu expliquei no último vídeo, a mineração é como se fosse o coração do Bitcoin. E pairam algumas dúvidas sobre esse tema, e principalmente pelo termo mineração. Por que minerar? É claro, esse termo ele faz uma alusão ao processo de mineração do ouro, onde os mineradores lá de ouro precisam, né, cavar ali para encontrar ouro, precisam realizar um grande trabalho para poder encontrar aquele ouro. E no Bitcoin isso não é diferente. Os mineradores de Bitcoin também realizam um grande trabalho para isso, só que esse trabalho não é físico, e sim digital, diferente da mineração do ouro. Mas vamos lá então, o que significa a mineração? O que é isso? Basicamente, a mineração é o processo de você disponibilizar novos bitcoins no mercado. Os bitcoins, eles já existem, que são os 21 milhões de bitcoins que a gente tem conhecimento. Isso já é programado pelo código do Bitcoin. Porém, erroneamente, alguns criadores, e até não vou dizer de maneira errônea, mas de uma maneira mais didática, explicam que a mineração de Bitcoin é o processo de gerar novos Bitcoins. Só que não é o processo de gerar, é o processo de tornar disponível, porque esses Bitcoins eles já existem pelo código. Os mineradores, o que eles basicamente fazem é desbloquear esses Bitcoins para disponibilizar eles no mercado para que as pessoas possam comprar, vender, enfim, utilizar de uma maneira geral. Só que além disso, desse processo de desbloqueio, vamos dizer assim, a mineração também é responsável por validar as transações do bloco da blockchain no Bitcoin. Então, os mineradores, além de realizarem o que a gente chama de prova de trabalho ou proof of work, que é o algoritmo da mineração, eles também, para poder disponibilizar os novos bitcoins, né? Eles também realizam a validação das transações. E aí, como que isso acontece? Por meio do que eu acabei de falar, que é a prova de trabalho, o proof of work. O que acontece de uma maneira prática? Os mineradores resolvem cálculos matemáticos com computadores superpotentes, que a gente chama de ASICs. E eu vou colocar aqui uma ASIC na tela para vocês verem o que que é. Basicamente, essa máquina, ela é composta por vários chips e ela foi feita especialmente para minerar Bitcoin. Ela não faz nada além disso. No entanto, antes da mineração do Bitcoin se tornar esse processo que hoje é tão grande, de escala industrial, as pessoas utilizavam computadores como o que eu tenho aqui na minha casa, o que provavelmente você tem na sua casa, para poder minerar. Ao longo do tempo, a mineração foi ganhando mais potência, vamos dizer assim, mais pessoas trabalhando nela, e os computadores, os equipamentos utilizados nisso, naturalmente tiveram que avançar junto com o avanço da mineração. Então, antes você utilizava placas comuns de computadores, depois você precisou utilizar placas de vídeo, que é basicamente as que a gente usa hoje em computadores considerados gamer, né, que são pouco mais potentes do que um computador, notebook convencional. Depois começaram-se a utilizar placas FPGA, chamadas de FPGA, até que vieram as ASICs, que são essas máquinas que possuem uma série de chips dentro dela, são esses chips basicamente que possuem ali a tecnologia necessária para minerar o Bitcoin.
Beleza. Então, os mineradores, eles utilizam ASICs para minerar Bitcoin. Legal. E aí, então, o que são esses cálculos matemáticos que eles resolvem, né? São coisas, assim, automáticas ali de quando eles começam a rodar e a ligar a ASIC deles no código do Bitcoin. Mas, basicamente, esse cálculo matemático super complexo, que é como as pessoas costumam explicar de maneira didática, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, imagina que existe um grande quebra-cabeça que os mineradores estão competindo para ver quem que resolve primeiro aquele quebra-cabeça, quem que encontra a peça daquele quebra-cabeça para finalizar ele. E aí o minerador que encontra aquela peça do quebra-cabeça, então ganha o direito de completar, obviamente, o quebra-cabeça, já que a peça é dele. E aí, nesse sentido, quando o minerador então resolve o cálculo matemático, que seria encontrar a peça do quebra-cabeça, ele ganha o poder de adicionar aquele bloco à blockchain e ganhar a recompensa que de hoje é de 3,125 bitcoins. E esse quebra-cabeça, essa peça do quebra-cabeça que o minerador precisa encontrar, é basicamente um número. Então, é um número que vai resolver, por exemplo, o problema matemático. Ah, 2 mais 2 quanto é? É 4, né? O minerador que encontrar primeiro esse resultado para esse cálculo matemático ganha o prêmio. Só que esse número, ele possui um nome específico, ele se chama nonce. Então, o minerador que encontra um nonce do bloco, ou seja, a peça do quebra-cabeça, a resolução do cálculo matemático, ele então pode minerar este bloco, ele ganha o poder de minerar este bloco e de receber a recompensa pelo trabalho realizado de minerar o bloco. Então, perfeito. Quando isso acontece, na prática, o que que rola? O minerador ele ganha recompensa, ele vai precisar fazer uma transação para uma carteira dele mesmo com o valor da recompensa, por exemplo, 3,125 bitcoins, que ele vai adicionar no bloco. Então, a primeira transação que ele vai adicionar no bloco é a transação para ele mesmo, dos 13,125 bitcoins, e essa transação a gente dá o nome de Coinbase, porque ela é a primeira transação do bloco. Depois ele adiciona as outras transações, que é de todo mundo que está transacionando utilizando a blockchain, dentro do bloco dele, e ele ganha as taxas como recompensa. Então, as taxas das transações que ele adicionou no bloco dele, ele ganha também como parte da recompensa dele. Beleza. Dito isso, é basicamente dessa forma que funciona a mineração e nós poderíamos acabar o vídeo por aqui. Mas eu gostaria de te trazer um pouco mais de conceitos sobre a mineração. Eu disse que os mineradores hoje recebem uma recompensa de 3,125 Bitcoin. Por que hoje? Porque essa recompensa que eles recebem em Bitcoin não foi sempre desse valor. Antes, quando o Satoshi Nakamoto minerava o Bitcoin, a recompensa era de 50 Bitcoins. E em uma média de cada 4 anos, essa recompensa diminui pela metade. É o evento conhecido como halving, que inclusive aconteceu ano passado e foi o que reduziu a recompensa aos mineradores de 6,25 para 3,125. Então, o halving é esse evento que acontece em uma média de cada 4 anos e ele reduz pela metade a recompensa para os mineradores. E é muito importante entender isso, esse conceito, porque surge uma das principais objeções quanto à mineração, que é a seguinte: tá, mas e quando a mineração acabar? Quando os mineradores não receberem mais recompensa, porque à medida que você vai diminuindo pela metade essa recompensa, a tendência dela é ir a zero, né? Então hoje ela já é só de 3,125. Então as pessoas se perguntam o que vai acontecer com a mineração depois disso? Não vai ter mais incentivos para os mineradores, eles não vão mais minerar Bitcoin?
Não, não é isso que vai acontecer. A mineração ela vai continuar existindo, porque como eu disse também ali no começo do vídeo, minerar Bitcoin ou o processo de mineração em si, ele não é somente você disponibilizar novos Bitcoins no mercado, e sim também validar transações. E assim como eu expliquei agora há pouco, os mineradores eles também recebem as taxas como recompensa para o trabalho que eles estão realizando. Então, o que acontece? Quando o Satoshi estava minerando Bitcoin lá no começo, que ele ganhava 50 Bitcoins por minerar, não tinha muita gente utilizando Bitcoin. Então, o valor que ele recebia de taxa para ele era irrisório comparado ao valor da recompensa do bloco em si. Só que hoje você concorda comigo que o Bitcoin está ganhando cada vez mais adesão, não só de pessoas, mas de instituições, né? O Bitcoin está tendo uma adoção global por instituições, por nações. Então, cada vez mais pessoas vão utilizar o Bitcoin e cada vez mais transações irão acontecer na blockchain, portanto, cada vez mais taxas de transação os mineradores vão receber. Hoje, inclusive, existem casos em que as taxas do bloco elas superam o valor da recompensa do próprio bloco. E a tendência é que isso aumente. Então, os mineradores sempre vão ter incentivo para participar da mineração e eles sempre vão continuar. Essa atividade sempre vai continuar. Beleza? Beleza. Agora existe uma outra objeção também que é: e se os mineradores pararem de minerar Bitcoin? E se diminuir o número de mineradores que existem hoje, o que vai acontecer com a mineração? Bem, ela vai continuar existindo, porque existe um ajuste de dificuldade da mineração programado pelo código do Bitcoin. Então a gente não pode deixar de ter em mente que o Bitcoin é um código e que tudo dele é programável. Então, quando Satoshi, voltando, né, para esse mesmo argumento, quando o Satoshi minerava Bitcoin sozinho, a dificuldade de mineração condizia com o número de pessoas que estava minerando naquele momento. À medida que mais pessoas foram entrando na mineração, não fazia sentido manter a mesma dificuldade para uma pessoa, porque senão ia ficar muito fácil minerar os bitcoins. E a gente sabe, bom, não sei se vocês sabiam, mas aí agora vocês vão saber que os blocos de bitcoin, logo a mineração, um bloco é minerado a cada 10 minutos, em média. Pode ser mais, pode ser menos, mas a média é 10 minutos. Então a rede, ela sempre vai se ajustar para que, independente do número de pessoas que contenha na rede naquele momento, os blocos sejam minerados em uma média de a cada 10 minutos. E para isso é preciso ter um ajuste de dificuldade. Então, se eu tenho 5 pessoas minerando Bitcoin, eu vou ajustar a dificuldade para 5 pessoas minerando Bitcoin, para que eu tenha sempre essa média de 10 minutos novos blocos. Senão seria muito rápido, muito demorado, se fosse só 5 pessoas. Em contrapartida, se for 5.000 pessoas, vai ser muito rápido. Então, a dificuldade para minerar um bloco, ela vai se ajustando de acordo com a capacidade da mineração naquele momento. Tanto é que, por exemplo, acho que foi em 2021 ou em 2022 que a China baniu a mineração de Bitcoin e a maior parte da atividade de mineração de Bitcoin estava na China, então os mineradores tiveram que desligar as suas máquinas, as operações lá tiveram que parar, e a taxa de dificuldade de mineração da rede diminuiu, porque diminuiu o número de pessoas também. Isso quer dizer que ficou mais fácil minerar Bitcoin? De uma certa forma, sim. Só que para quem estava minerando naquele momento, a dificuldade condizia com aquele momento. Então, não é que qualquer um naquela época agora poderia ligar num computador e pronto, ia conseguir minerar Bitcoin. No entanto, imagina num cenário em que todo mundo para de minerar Bitcoin, só fica 3, 4 gatos pingados no mundo inteiro minerando, pode ser que sim, volte a ser possível minerar Bitcoin com um computador. Só que isso também acaba gerando um ciclo, porque
Se a dificuldade diminuir bastante a ponto que dê para nós voltarmos a utilizar um computador comum para minerar Bitcoin, você concorda comigo que muitas pessoas, vamos dizer assim, considerados plebes como você e eu, vamos querer minerar Bitcoin também? Então a gente vai ligar os nossos computadores e vai começar a minerar. Então isso vai aumentar o número de mineradores na rede, vai naturalmente aumentar a dificuldade, até que em um determinado momento ela volte para o estado que estava anteriormente, de você precisar de máquinas super potentes ao invés de somente computadores. Então é um ciclo que pode acontecer. Bem, eu tava olhando aqui e eu vi que esse vídeo já ficou muito longo, mas acredito que eu consegui responder as principais questões a respeito da mineração, porque realmente é um tema complexo, não dá para explicar em pouquíssimos minutos. A gente, inclusive, poderia ficar mais tempo aqui falando sobre mineração. Mas o conceito base é esse, a mineração, recapitulando e resumindo, ela é esse processo da resolução, vamos dizer assim, de cálculos matemáticos em que os mineradores realizam por meio de máquinas superpotentes chamadas ASICs, e isso dá a eles a capacidade de poder colocar um bloco na blockchain e receber uma recompensa por isso. E também a mineração é o processo de validação das transações na blockchain do Bitcoin. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deem um feedback de vocês sobre esse vídeo e também o que vocês esperam ver aqui nos próximos vídeos. E não se esqueçam de verificar a nossa plataforma de assinatura Real Academy com diversos cursos sobre diversos temas além do Bitcoin que vão complementar o seu conhecimento pessoal, profissional, emocional até. Então, a Real Academy está disponível a partir de R$ 60. É um plano de assinatura que você tem acesso a várias aulas e a vários materiais. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.